Disso são os temas que abordamos aqui no Porto Alive. Começamos por falar de um estudo que revela que o estágio curricular aumenta o sucesso profissional dos alunos. É disso que vamos falar com Diana Vieira, do Centro do Escape. Bem-vinda ao Porto Alive, é com muito prazer que a recebemos aqui. Vamos falar então de estágio curricular. Para começar, eu acho que os alunos têm um certo pavor. Comecei por dizer isso na introdução. Eu não sei se a Diana, como docente, professora, com certeza tem uma percepção melhor do que a minha. Ora bem, antes de mais é um gosto estar aqui consigo outra vez no Porto Alive. Obrigada. E em relação aos estágios curriculares, eu penso que a maior parte dos alunos quer fazer o estágio curricular porque é um pouco o antecipar o que vai ser depois o mercado de trabalho quando terminarem, não é, as licenciaturas. E é melhor para os alunos experimentarem, fazer essa experimentação ainda no contexto do ensino superior, do que não fazerem estágio nenhum e depois serem lançados ao mercado. Matar. Então aí será, penso eu que será pior, não é? Portanto, geralmente as experiências de estágio são vistas pelos alunos como boas, não é? Como momentos de aprendizagem. Mesmo em estágios que não corram tão bem, eles aprendem sempre muita coisa acerca da forma de estar no mercado de trabalho. Diana, é curioso, mas estamos a falar de uma realidade que faz com que jovens, muito jovens e cada vez mais jovens, tenham um contacto com as empresas e com o mundo real, mas não serão demasiado jovens, porque estamos a falar de cursos que têm duração mais curta e que estamos a falar de alunos que saíram há muito pouco tempo do secundário e que não sabem ainda muito bem o que é afinal de contas trabalhar, ter horários, responder a determinadas exigências. Portanto, estamos a falar de algo que é sempre muito duro de enfrentar. É verdade, é duro de enfrentar, principalmente se for bruscamente. Não é? Porque, repare, mesmo no nosso sistema educativo, nós temos inclusivamente estágios nos cursos profissionais a partir do 10º, 11º, 12º, portanto, com idades muito mais menores, não é, do que estes da licenciatura, não é? No entanto, é assim, no Politécnico do Porto, e eu neste momento também desempenho funções de gestão ao nível do Politécnico e também ao nível do Escape, neste momento não tanto na docência, mas pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver, nós estamos a focar muito a questão da empregabilidade dos nossos estudantes e a empregabilidade começa antes, ou seja, devemos trabalhar a empregabilidade dos nossos estudantes a partir do momento em que eles entram na nossa instituição, não é, de ensino superior, e mesmo na licenciatura procuramos, na maior parte dos currículos, não é, dos planos curriculares, ter estágio. Quanto mais cedo, melhor. Ou seja, se for aos 20 anos que eles começam a ter pequenas experiências de ligação com o mercado de trabalho e depois, talvez no último ano, uma experiência mais prolongada, melhor. Portanto, a minha opinião é que quanto mais cedo, melhor. Só tem a ganhar com isso. Não é? Como é que foi feito este estudo, Diana? Sei que teve aqui um trabalho a nível nacional. Este estudo, precisamente, foi a nível do Instituto Politécnico do Porto. Portanto, abrangeu várias áreas de formação, a área da saúde, portanto, as áreas de formação do Politécnico, áreas da saúde, ciências empresariais, artes e humanidades e engenharia. No norte do país, exatamente. Exatamente, portanto, era uma mas só dentro do Politécnico do Porto. E o que é que nós fizemos neste estudo? Avaliamos quais eram os ganhos dos alunos que faziam estágio curricular em contraponto com aqueles que não tiveram estágio. E comparamos estes dois grupos. O que é que verificamos? Que o estágio funciona como uma experiência de exploração vocacional. É de quanto tempo, Norma? Depende muito do tipo de licenciatura. Não é? Nós temos desde licenciaturas que têm, por exemplo, estágio de 1 mês no primeiro ano, 2 meses no segundo, 3 meses no terceiro ano. Outras licenciaturas têm, por exemplo, 6 meses no terceiro ano. Outras têm 6 meses no segundo, portanto, a meio do percurso. Não é? Portanto, há várias modalidades. Não é? Nós só tivemos em conta quem teve estágio e quem não teve, independentemente do formato. E verificamos que quem teve estágio ficou com maior conhecimento do mundo do trabalho, ficou a perceber melhor quais seriam as suas saídas
profissionais, em que áreas é que gostariam ou não de trabalhar. E já eliminou algumas ideias que poderia ter inicialmente. Eu tenho a certeza que estágios curriculares que acontecem aqui no Porto Canal, que os jovens saem daqui com uma perfeita ideia daquilo que querem e que não querem fazer. Exatamente, portanto, é uma experiência de exploração vocacional que permite aos alunos conhecerem melhor o mundo do trabalho, mas conheceram-se melhor a si próprios, porque estes jovens questionam-se muito, não é? O que é que eu hei de fazer? Será que eu gosto disto? Será que eu gosto daquilo? Portanto, o ter pequenas experiências é positivo não só para os alunos e para a sua empregabilidade, mas deixe-me só aqui acrescentar que para que o ensino superior esteja mais próximo das exigências do mercado de trabalho e daquilo que o mercado de trabalho pede, os estágios são uma das vias, não é a única, obviamente, mas é uma das vias de aproximar estes dois universos, não é? Que nem sempre estão tão interligados quanto as pessoas gostariam, não é? A importância de um estágio curricular é também medida, com certeza, pela dedicação e o empenho que as empresas dão e têm com estes estudantes. É preciso também que haja aqui uma disposição para que eles aprendam, que percebam como é que aquilo funciona e já há em quantidade ou há muito ainda aquela experiência. Bem, eu fiquei um pouco posto de parte na empresa e durante este tempo que trabalhei lá. Isso é um bocadinho variável, mas a maior parte das experiências são positivas, porque qualquer estágio exige um protocolo e há deveres e direitos de ambas as partes. Portanto, não só o estagiário é acompanhado por um docente de forma mais aproximada, não é? Como no local de estágio terá que haver também um tutor. Eu posso lhe dizer que este mês, o mês que passou, estive numa conferência internacional que abordou também estas temáticas e já a nível europeu, e nós vamos trazer aqui para o Politécnico do Porto e para o SCAP um certificado de qualidade para entidades acolhedoras de estágio. Ou seja, vamos saber a nível europeu, não é, quais são os locais em que os estagiários são bem recebidos e a empresa, a organização, não é, porque podemos estar aqui a falar de organizações sem fins lucrativos, não é, se tem as condições, há uma checklist, portanto é assim, esse aspecto que colocou é importante e está a ser trabalhado. Pode ser uma grande vantagem para a empresa, se for bem trabalhado o aluno, em termos de competências, pode ser uma grande vantagem. Exatamente, exatamente. Deixe-me só dizer-lhe que depois, em relação a este estudo foi de 2011, ele está disponível na internet, é de acesso livre, porque ele foi publicado na Revista Brasileira de Orientação Profissional e quem quiser saber mais profundamente sobre isto, eu tenho aqui, não sei se consegue ver, deixa-me tentar mostrar. É porque eu lancei, é um e-book, portanto eu não posso trazer o livro porque é um e-book que foi lançado em 2012 pelas edições Politema, da Fundação Politécnico do Porto, e esse livro trabalha bem esta temática da transição do ensino superior para o mercado de trabalho, contemplando esta questão dos estágios, mas não só, não é? Portanto, desenvolve mais e quem quiser aprofundar poderá adquirir o livro online. Pronto, outra coisa que temos vindo a fazer ao nível do SCAP é no gabinete de estágios e empregabilidade tentar cada vez mais aumentar as hipóteses de estágio dos nossos estudantes, mas também dos nossos diplomados. Pronto, e obviamente que aqui o estágio do diplomado é diferente, não é? Se calhar passa pelos estágios profissionais, com o apoio do Instituto de Emprego, mas estamos a desenvolver uma rede com os nossos antigos alunos para potenciar a empregabilidade. Portanto, deixamos aqui também esta novidade para os antigos alunos que queiram. Que estejam atentos que o Politécnico do Porto, no geral, e o SCAP em particular, que está a trabalhar muito esta questão da empregabilidade e dos estágios para os seus antigos alunos, não é? Portanto, para quem já saiu. Então deixamos esta novidade. Muito obrigada, Diana, pela presença aqui no Porto Alive. Seguimos viagem e vamos falar de uma aventura que está prestes a começar. Vai ter a duração de 9 meses, muito voluntariado
pela África. 20 países vão ser então beneficiados com a ajuda de 4 jovens de 3 nacionalidades. Uma delas é portuguesa e nós vamos falar com um dos participantes.